Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com Afetos. Um local seguro para você compartilhar suas experiências e saber mais informação para gerar transformação para a sua vida. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, mas antes não esquece, se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve no canal para que a ativação das notificações e você fique sabendo já do próximo episódio. E hoje o tema especial é a dor além do corpo, a dor além do físico. E para isso nós estamos aqui com a presença especial do Dr. Henrique Jorge, que atende aqui conosco na Clínica Afetos Tocantins. Exatamente. E hoje nós estaremos falando sobre dor, os tipos de dor, como é que eu faço se eu sinto dor ou não. Então vai ficando aí, nós vamos ter temas bem empolgantes aqui, soluções, explicações, para que você possa ter uma vida com mais qualidade, não é, doutor Henrique? O doutor Henrique está aqui conosco, é um prazer receber você aqui nesse E o momento porquê desse especial. tema, né, justamente o porquê desse tema, a dor que vai além do corpo. Porque o doutor Henrique Jorge, ele é médico da dor, e é uma especialidade que a gente precisa divulgar mais, conversar mais. Afinal, doutor Henrique, o que é a medicina da dor e como ela pode transformar e ajudar a vida de tantas pessoas? Inicialmente é um prazer enorme estar aqui com vocês, doutora Carla, doutor Gilson. É, é um prazer falar sobre medicina da dor. É uma área que eu sou apaixonado, algo que realmente toma o meu coração como um propósito. É, eu me chamo doutor Henrique Jorge Martins, sou médico e atuo em medicina da dor. E bom, a pergunta inicial, o que é a dor, né? Bom, se nós formos na definição que nós temos de dor, a dor ela é uma experiência sensorial e emocional. E por ser uma experiência sensorial e emocional, ela envolve toda a percepção que a pessoa teve desde o dia que nasce até o dia presente. Todas as vezes que ela teve um quadro doloroso, seja por um machucado, seja por, enfim, uma fratura, alguma coisa assim, tudo isso é armazenado no cérebro da pessoa e todas as vezes que ela sente algo novo, doloroso, todas essas emoções e sensações vêm novamente à tona, lógico que proporcional ao grau de lesão que a pessoa está enfrentando naquele momento. Então, eh, a medicina da dor ela veio para tratar essa complexidade da dor, sempre buscando entender qual que é a lesão que está causando o quadro doloroso, mas também tentando entender como que é o contexto dessa pessoa e como que é a percepção dela quanto ao quadro doloroso. Isso envolve o quadro emocional, isso envolve o quadro sensorial, isso envolve metabolismo, isso envolve muitas coisas, né? E com isso a gente tenta tratar esse paciente de uma forma mais completa. A gente não olha só para o quadro doloroso, a gente olha para todo esse contexto, certo? Então eu acredito que assim, para iniciarmos, a gente precisa entender sobre esse conceito, né? E entender também que a dor, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, eu gosto sempre de um exemplo. Quando a gente bate o dedinho ali no cantinho da porta, né, muito comum, o nosso cérebro, ele manda estímulo doloroso para aquela região para dizer que alguma coisa errada aconteceu ali. Então, a gente gosta de dizer que a gente chegou nesse nível da evolução, a gente conseguiu se desenvolver como ser humano porque nós sentimos dor. Porque, do contrário, a gente não conseguiria ter essa percepção do que está errado dentro do nosso organismo, se algo, enfim, tem alguma doença ativa, alguma questão. Então, é importante também ter esse entendimento sobre a dor como um mecanismo de defesa do corpo, certo? Eu acho que Exato. seria por aí. E é interessante, né? Porque a dor,
é, é uma coisa que é um sintoma, mas é Sim, o organismo mandando um sinal sim, de que algo não está bem, né? algo não está Algo certo. não está certo, algo Algo não precisa ser está certo. corrigido. Inclusive, tem um conceito que é relativamente novo sobre a dor sendo o quinto sinal vital. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. É, onde muitos hoje a tendência é que os protocolos dos hospitais e tudo é que incluir a dor junto com aqueles sinais de pressão, Sim, frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, se um paciente ele tem um quadro doloroso ativo, ele não pode ter alta hospitalar, justamente porque por ser esse mecanismo de defesa, se o paciente está com dor, é sinal que alguma coisa não está certa. Algo ainda não foi esclarecido, certo? Então, tá tendo essa tendência muito forte hoje. existe realmente, a gente usa em Uhum. ginecologia a graduação da dor, Sim, dá a nota para dor de 0 a 10. 0 a 10. Ali vai mostrando como é que a paciente está em relação a melhora ou não, né? Se é ou piora do quadro doloroso. Sim. E isso é tão impactante que você falou, que nós que somos ginecologistas e atendemos mulheres, a gente ainda vive numa cultura aonde a mulher, ela chega para nós e fala algo do tipo: "Doutora, eu venho sentindo dor há 10 anos, há 15 anos, mas eu já fui em outros profissionais e me disseram que eu sou mulher e eu nasci para sentir dor mesmo e que é para eu aguentar a dor". E existe essa cultura ainda, e por isso, doutor Henrique, assim, um dos nossos lemas é Uhum. a conscientização de que sentir dor não é normal. Esse ponto que você traz de um dos sinais vitais, dos sinais de alerta, nos leva a essa clareza que nós mulheres todas temos que ter, que a dor ela é um alerta e que as mulheres elas não devem desistir do seu diagnóstico de que existe algo errado sim se você sente dor. E nós falamos muito sobre a endometriose, Sim. que é uma doença dolorosa e não é só uma doença do útero, é uma doença do corpo, um estado inflamatório crônico que leva não só a dor no útero, mas leva a dores no corpo de uma forma geral, articulares, dores intestinais, etc. E a importância de acreditar, né, que é possível, então, tanto com tratamento ginecológico, com auxílio da medicina da dor, com tratamento multidisciplinar, e essa visão que você traz da dor como um alerta que nos reforça essa clareza, e esse tema de hoje também, que vai a dor além do corpo, porque muitas mulheres com endometriose também têm dores terríveis na alma quando recebem um diagnóstico e logo pensam: será que eu sou infértil também? Uhum. Agora, um ponto assim muito importante que eu queria lhe perguntar é: nós até respondemos algumas perguntas no episódio anterior de mulheres que falam que passaram por cirurgias, tiraram os focos e continuam com dor. Uhum. E é sabido que existe a dor central ou a dor cerebral. Muitas vezes a pessoa trata o ponto da dor, tira os focos todos da dor, tem uma qualidade de vida, faz uma alimentação equilibrada, uma atividade física, mas continua sentindo a dor. Isso seria uma dor central, uma dor cerebral? E o que seria isso, doutor Henrique? A gente tem esse conceito dentro da medicina da dor como sensibilização central. Para a gente entender melhor sobre isso, eu acredito que nós temos que buscar mais sobre causas, ou efeitos, melhor dizendo, de dor crônica. A gente sabe que nós temos hoje 3 tipos de dor, né? Nós temos a dor, a gente chama de nociceptiva, né? Que seria a dor inflamatória em si, por conta da lesão, por exemplo. O paciente tem um machucado, se cortou, teve uma fratura, ele vai sentir a dor inflamatória, uma dor nociceptiva. Nós temos a dor neuropática, né? Que é uma dor que vem da região de nervos, né? Lesões nervosas, ciático, radiculopatias, enfim. E nós temos uma dor que
é pouco conhecida pelos profissionais médicos, que chama dor nociplástica. Essa dor, ela é uma dor que ela tem uma plasticidade, ela se molda de acordo com o contexto da paciente, De acordo com a história com a da história da pessoa, de paciente. traumas, de dor que a pessoa Traumas, sofreu no passado, tudo independente isso. do tempo, né, de quantos Independente anos atrás. Sim, sim, independente do tempo. Por exemplo, um grande exemplo de nociplástica é a fibromialgia, né? Enfim, mas quando a gente tem um processo de dor que se cronifica, normalmente você tem uma lesão inicial, certo? Essa lesão ela não é tratada de forma correta, isso vai se perpetuando, você vai tendo atividade inflamatória naquela região e tudo mais. Isso faz com que o centro de dor, lá na região central, no cérebro, ele se habitue a sempre estar mandando estímulo doloroso. Isso pode acontecer até, às vezes, você passa aquele processo inflamatório inicial, mas como o cérebro ele se habituou a sempre estar mandando estímulo doloroso, ele continua fazendo o que ele está habituado a fazer. Doutor Henrique, a gente poderia usar a expressão e dizer foi um cérebro que se acostumou a sofrer? Que se acostuma, pode sim. Pode ser que Aprendeu a sentir aprendeu a mandar estímulo doloroso. Ele, como a gente disse inicialmente, a dor é um mecanismo de defesa. O cérebro ele adota aquela região como uma zona de perigo do corpo. Então ele sempre está mandando estímulo doloroso e tudo que é estímulo que acontece naquela região é motivo para mandar mais estímulo de dor. E aí você começa a ter uma mistura de todos esses tipos de dores. Inicialmente era uma dor inflamatória, uma dor nociceptiva. Agora você tem componentes de dor nociplástica, né? Que sofre com esse contexto e até mesmo dor neuropática. Os nervos ali daquela região, eles começam a ficar hiperexcitados, digamos assim. Qualquer estímulo daquela região faz com que desencadeie um novo estímulo doloroso, certo? E aí, digamos assim, o cérebro ele está acostumado a mandar estímulo de dor para determinada região. O centro de dor ele começa a entender assim, nossa, eu estou trabalhando muito, eu preciso de ajuda. E aí ele começa a pegar todo mundo que está em volta dele para também mandar estímulo doloroso. Em volta do centro de dor, nós temos duas regiões que são muito importantes. Nós temos o sistema límbico, que é responsável pela gestão de emoções e estresse. E nós temos também o centro reparador, principalmente de sono, esse tipo de coisa. Então, o fato da paciente ela ter o estresse da dor retroalimenta um novo estímulo doloroso. Então, a paciente ela não consegue mais fazer as atividades que ela fazia antes, isso gera estresse, isso gera ansiedade, isso gera, às vezes, até um quadro depressivo e tudo mais. E tudo isso passa a modular a dor também. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Aí, porque ela sente muita dor, ela não consegue mais dormir direito à noite. E aí, isso também passa a modular dor na vida dessa paciente. Então, nós temos uma série de coisas do contexto atual da paciente que passam a gerar quadro doloroso nela. Então, é por isso que é interessante o tema de hoje dizer que a dor além do físico, porque o contexto que essa paciente está vivendo em volta desse quadro doloroso, e realmente é uma coisa interessante, as pacientes elas passam a viver em torno da dor, né? A dor, ela passa a ser o centro da A vida. gente observa até que a faces, né, a expressão de uma pessoa com dor é uma, e depois quando ela tem esse suporte multiprofissional, multidisciplinar, ela deixa até, né, a expressão dela, a personalidade dela passa a ser uma outra, né, personalidade Eu- sem dor, não é? Eu lembro agora de um exemplo de uma paciente, eu atendi ela essa semana. Teve o retorno, na verdade, comigo. Era uma paciente que ela teve uma lesão de ciático. Ela foi fazer um procedimento Que é uma dor terrível. terrível, terrível. E aí a gente otimizou as medicações dela, comecei a fazer uma neuromodulação e tudo. E aí agora ela voltou e falou que foi a primeira vez em um ano, mais ou menos, que ela passou 30 dias sem dor.
Uau. Nenhuma. Ela chegou arrumada. A primeira consulta, gente, ela estava abatida. Aham, Aquela sei, cara assim de acabada mesmo. E aí agora ela retornou arrumada, sei. bem maquiada. Eu nunca tinha visto ela sorrindo, foi a primeira vez que eu vi ela sorrindo, nesse retorno. Aham. Então assim, a gente vê que tem uma diferença gigante. E eu gosto muito de pensar que o paciente que ele já sofreu com dor crônica, quando ele tem um alívio do quadro doloroso, ele valoriza muito o fato dele estar sem dor. É uma valorização gigante, ele tem uma gratidão muito grande por a gente ter conseguido melhorar o sofrimento que ele estava apresentando. E isso é muito importante, porque ela passa a ver que é possível sim viver sem dor, Sim, é possível ter qualidade de vida. E essa importância desse aspecto, multiprofissional, voltando também aqui para as pacientes com endometriose, uhum, porque muitas se acham condenadas a viver com dor, porque por vezes já fizeram a cirurgia, já tiraram os focos todos de endometriose, estão ali na alimentação, estão na atividade física e continuam com dor. Do seu ponto de vista, isso seria um quadro para se suspeitar que existe também a dor cerebral, a dor central, e a partir dessa suspeita ou não, como seria essa condução dessa paciente nesse aspecto multiprofissional? certo. O que que acontece? A paciente que tem endometriose, né, eh, inicialmente, como eu falei, segue essa história natural. Geralmente você tem ali um quadro inflamatório, né, e isso vai se perpetuando por conta da metaplasia que acontece ali na região e tudo mais. E com o tempo ela passa a ter essa sensibilização central, né. Fatores como a parte emocional, a parte de estresse, a parte do sono passam a também modular a dor. E nas dores pélvicas, no geral, nós temos também uma questão muito é uma região muito realmente íntima. Então, é uma região que que ela sofre muito com as questões emocionais da paciente, né. Então, por exemplo, quando nós temos casos de pacientes que já sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de coisa assim, você vê que tem um estigma muito grande sobre essa região e estímulos que não eram para gerar dor, geram um quadro doloroso intenso. E Então aí a paciente também muitas vezes tem uma história de dor durante as relações, e é como isso, você falou, sim, vai, já criando um ciclo. e Ela já vai ali para a relação já com medo de ter medo de dor, quadro de dor. esse medo de ter dor já leva às vezes um quadro de vaginismo, que é uma contração ali, né, dessa musculatura ali dos órgãos dela, que já é um outro fator. Com esse medo também ela já fica sem lubrificação, que é um outro fator de dor, e como você falou, é um ciclo que vai sendo Sendo alimentado afetado. se não intervir Se não nisso, for não é? se a gente não conseguir intervir, é uma coisa que é muito difícil da paciente por si só conseguir contornar esse quadro. E assim, esse medo, esse estresse já é motivo para a paciente que está sensibilizada para modular a dor. Às vezes ela nem chega a ter, né, uma relação, alguma coisa assim, mas ela já chega com muitas dores o tempo inteiro. E o fato de ser uma região muito estigmatizada também, causa todo uma questão de experiência emocional negativa concernente a essa região e que, com certeza, ajuda muito na sensibilização central dessa paciente, na cronificação desse quadro doloroso. Então, para essas pacientes, normalmente nós temos que fazer uma neuromodulação. Como eu falei, a sensibilização central, ela passa a misturar os 3 tipos de dores: dor inflamatória, dor neuropática e dor nociplástica. Então, a neuromodulação para esses pacientes é essencial. A gente faz, pode ser com medicamento ou mesmo com mecanismos, de fisioterapia, eletrochoque e tudo, uma modulação dos estímulos nervosos que chegam ali naquela região.
né? Então, seria como estar reprogramando E esses estímulos, uma reprogramando. reprogramação desses estímulos dolorosos dela. Justamente. A gente tenta reprogramar os estímulos de dor que chegam naquela região. Para tentar fazer o cérebro entender que não, tá tudo bem, essa região, você não precisa adotar essa região como uma região de perigo, tá tudo bem, não tem nenhum problema acontecendo lá. E porque a gente vê muitas vezes até um quadro de dor desproporcional à lesão que a paciente possui. Sim, Né? Isso é muito comum na prática clínica. sim. Então, isso é um sinal muito, muito forte de uma sensibilização central. Então, a gente precisa mandar essa mensagem para esse cérebro dessa paciente. Olha, tá tudo bem naquela região, você não precisa estar mandando estímulo doloroso dessa forma. Então, a neuromodulação é essencial. Outra questão que ajuda muito nas pacientes é a fisioterapia pélvica. Por quê? A contratura muscular da região, como a gente comentou, é uma região de extremo estigma. Então, a paciente ela sempre tende a contrair muito a musculatura pélvica. E quando a gente tem contração vigorosa de uma determinada região, isso é para todo o corpo, a gente gera muitos pontos gatilho que desencadeiam um quadro doloroso muito potente, muito potente. São capazes, assim, de gerar quadros dolorosos, assim, realmente bem graves. Então, eu sempre gosto de indicar para as pacientes fisioterapia pélvica, às vezes o biofeedback pélvico, né? Ver como é que está ali a região, a contração. Então, isso também ajuda bastante. Outras questões que ajudam muito, paciente que tem um quadro emocional instalado, fazer um acompanhamento com a psicóloga, né? A gente tem as terapias de mindfulness, né? Que é aquelas terapias que correlacionam o relaxamento com um pensamento direcionado, Reprogramação cerebral cerebral, também, né, de pensamento. justamente, Reprogramar os pensamentos. reprogramar. Justamente esses gatilhos, pensamentos negativos, tentar confrontar até os pensamentos, né, Sim. negativos Então, que atingem a paciente. a gente tem vários tipos de tratamentos que são viáveis para essas pacientes. Por exemplo, eu vi uma história de uma paciente, não era daqui, mas eu vi uma história de uma paciente que ela tinha um quadro de dor pélvica, ela tinha quadro de endometriose, ela tinha também, se não me engano, tinha uma DIP também instalada e tudo. E aí, ela começou a fazer a neuromodulação e tudo, não tinha uma melhora muito, muito boa com a neuromodulação, estava fazendo fisioterapia pélvica, mas quando ela começou a fazer musicoterapia, ela melhorou. Ela falava que era algo que realmente relaxava o cérebro dela, ela conseguia ficar relaxada com a musicoterapia, e aí com o tempo ela foi continuando fazendo a neuromodulação, fazendo as outras atividades, até que ela teve um alívio significativo do quadro doloroso. Então, a gente vê esse mix, a gente precisa de muita gente trabalhando em prol da melhora dessa paciente. Muitas vezes precisa de vários profissionais juntos, ali tentando melhorar o quadro dessas pacientes. E isso é tão importante porque traz essa visão holística da medicina, que é uma visão que nós acreditamos, e quase esses 30 anos aí de medicina, quando você trata só o físico, na maioria das vezes a dor não responde. Tem que ter essa visão tanto do físico como da alma, que aí seria nessa questão toda das emoções, dos traumas vivenciados, né? Essa reprogramação cerebral dos pensamentos, as histórias vão criando pensamentos que precisam ser também remodulados, a questão da terapia. A parte espiritual também, sabemos que a fé, né, muitos trabalhos mostram a importância da fé no enfrentamento não só de doenças, como no enfrentamento da dor também, com resultados positivos. Então, essa visão não só, além de multiprofissional, com vários profissionais, no sentido de não desistir de levar qualidade de vida para a paciente, mas essa visão também integral, essa visão holística, essa visão do ser humano como corpo, alma e espírito, e é nesse equilíbrio que a gente vai ter esse estado de saúde. Afinal de contas, saúde não é só a ausência de doença. A saúde é um estado de equilíbrio. Como você falou assim antes, ela tinha dor,
ela estava ali, talvez fosse a dor, talvez não fosse nem uma doença, só o sintoma da dor, o que ela estivesse sentindo, mas levava a uma situação de desequilíbrio, tirando a saúde dela, né? E quando foi restaurado, saiu daquela situação de dor, houve ali até uma mudança até da própria identidade, Sim. porque a dor, eu acredito, doutor Henrique, que faz com que a pessoa perca a própria identidade dela. Então, por isso que a gente tem que ter essa visão para que a mulher, aqui somos ginecologistas, volte a acreditar na identidade dela, de quem ela é, que ela nasceu para viver mesmo sem dor, que ela nasceu para ter uma vida plena, que ela nasceu para ser tudo o que Deus quer que ela seja e que ela viva, né, em plenitude, nessa terra, e que a mulher ela não nasceu não é para ficar num local de vítima, mas num local de vitoriosa, e que existem profissionais que estão aptos para estar lhe levando para esse lugar, que é o lugar que você merece viver, que você merece ficar de cabeça erguida, como foi essa paciente, sorrindo, não é? E olhando ali para a vida com esperança. E eu queria, dentro desse quadro todo de dores que você atende, quais as dores mais frequentes, além da endometriose, que você acaba se deparando no consultório? Se fala muito de dor, se fala muito de a pior dor que existe, a dor do trigêmeo, Neuralgia do neuralgia do trigêmeo, mas a mulher que tem endometriose também sabe que a dor comparativamente é comparada, né? Aí entra naquelas histórias, é dor comparada com infarto, dor comparada, e vai para esses níveis de comparação, mas na verdade, a pessoa que tem a dor é que sabe a dor que ela sente. Por isso que a gente não pode ignorar. E um outro ponto que você falou, que na endometriose também existe muito, é essa questão que você disse. Às vezes a paciente tem uma lesão superficial mínima, leve de endometriose e tem uma dor absurda. Isso é frescura? Não, não é frescura. É a sensibilização dela, e nós entendemos isso e vai ser tratada. E tem outras mulheres com endometriose profunda. Ontem eu vi um caso de uma paciente que chegou também com uma história assim de anos, né? E no caso dela era infertilidade. Ela não sentia dor e fez ultrassom com o doutor Gilson, com mapeamento, com preparo intestinal, paciente com endometriose profunda, com 4 focos de lesão no intestino. E ela chegou sem dor. A queixa dela era infertilidade, não estava conseguindo engravidar. E, por vezes, quando não tem dor, não tem o alerta, às vezes a pessoa não acredita que tem a doença e não trata. Então, isso é importante também, como você disse, falar sobre sensibilização. Sim. Não é que a pessoa que seja mais sensível seja frescura, não, é uma questão de cada organismo, mas também a ausência de dor não significa que não se tenha ali um problema e que se deva ser tratado, Tá, com não certeza. é? E aí, fale um pouquinho para a gente sobre as dores assim mais frequentes que você tem no consultório e no final deixe uma mensagem de esperança Vamos deixar. para a pessoa que tem dor. O que é mais comum no consultório são as discopatias, né? A gente tem muita gente com discopatia, radiculopatia secundária, a discopatia lombar, principalmente, cervical em segundo lugar, né? São as mais comuns. A gente também tem muitos casos de fibromialgia, que é o maior exemplo de sensibilização central que nós temos. É uma dor puramente não, enfim, elas se misturam, mas é uma dor que conceitualmente é uma dor nociplástica, ela se molda de acordo com o contexto da paciente, né? Então, normalmente, inclusive um dos critérios é justamente algum sintoma cognitivo, seja de ansiedade, depressão, bipolaridade, enfim. Então, fibromialgia temos muitos casos. Outro caso que é muito comum aqui na nossa região são as sequelas secundárias à hanseníase. Temos muitos casos. Ainda Muitos temos casos. muitos casos. Nós temos uma área endêmica, né? Importante, né, Hanseníase. esse alerta. É muito comum
chegar no consultório pacientes com sequelas, pensamento de nervo, chega com dores assim realmente bem difíceis de serem controladas, né? Temos também alguns casos de herpes zoster, né? E agora entra no Ministério da Saúde, Entra no- recomenda, né? Pessoa sim, com 50 anos fazer a vacina, fazer a vacina, que é uma dor justamente. terrível É também, não muito é? Pode ser intensa, evitada. é uma dor muito intensa também, quase de herpes zoster. E os distúrbios, né, de joelho, as tendinopatias supraespial, principalmente região aqui do ombro, é muito comum, né? As epicondilites, fascite plantar, temos muitos casos. E engraçado, geralmente é mais em mulheres também. Fascite plantar, aquela dor insuportável na planta do pé, piora com deambulação. Então, são os quadros assim que são mais comuns. A gente tem os quadros assim também extremos, mas que eu acho importante a gente citar porque geralmente essas pacientes são pacientes que têm como é que eu posso dizer? Elas são muito resilientes. Eu tenho um caso de uma paciente que é assim, um caso maravilhoso. Perdão, maravilhoso não. O caso é difícil, complicado, mas ela é uma paciente maravilhosa e que ela, de fato, ela conseguiu compreender essa questão de corpo, alma e espírito. Ela sofre com uma doença chamada algoneurodistropia, que algumas pessoas, normalmente o pessoal conhece muito como síndrome de dor regional complexa. É uma síndrome que a pessoa ela tem dores intensas, insuportáveis em determinadas regiões e essas regiões elas migram. Um dia está na perna, outro dia está no braço, outro dia está na cabeça, outro dia. E aí ela vai migrando por todo o corpo. Pode ter alteração de pele, às vezes pode ter vermelhidão, edema local. Você pode ter, quando atinge articulações, você pode ter rigidez de articulação, a pessoa pode chegar até paralisar realmente. É o caso dessa paciente, às vezes ela já teve casos que ela chegou a paralisar. É uma síndrome que ela é desconhecida, assim, a gente não sabe ao certo qual que é a causa dela, né? Mas essa paciente em específico é uma paciente que ela já trata isso já há 15 anos, sofre com isso de forma assim contínua, é bem complicado, mas ela encontrou na espiritualidade um propósito. E aí ela chega no consultório com uma alegria, porque ela é uma paciente jovem, geralmente no ambulatório o pessoal deixa ela sempre por último por conta dos preferenciais dos senhorzinhos, né? E ela chega lá e fala assim, doutor, hoje eu consegui convencer tanta gente de que não é o fim. E ela sempre fica conversando ali no corredor com os outros pacientes. Então, é um exemplo de superação, um exemplo, assim, de que a dor, ela não é o fim. A dor, ela é algo que a gente consegue, sim, contornar, a gente consegue buscar alívio e as coisas, elas podem, sim, melhorar. A dor, ela não precisa ser o centro da vida de ninguém. A dor, ela pode ser sim algo que a gente pode esquecer dela, muitas vezes. No caso dessa paciente, é uma síndrome que a gente pode até promover algum alívio, mas ela sempre retorna. É meio difícil da gente conseguir ter um alívio duradouro. E aí, às vezes, a gente tem uns pacientes que eles têm uma lesão que a gente consegue sim tratar, a gente consegue promover alívio, consegue reabilitar esse paciente, e muitas vezes ele acha que é o fim, que nunca vai melhorar, fica tomado de pensamentos negativos. Então, eu acho que a palavra de esperança é que sim, nós conseguimos solucionar o seu caso, nós conseguimos promover alívio, nós conseguimos fazer um acompanhamento onde você consegue sim avançar e consegue esquecer dessa dor que tanto te causa sofrimento. Eu gosto muito de lembrar aos pacientes que todos nós temos um propósito na nossa vida, né? Eh, eu gosto muito de citar sobre o questionamento dos discípulos acerca do cego, né? Onde eles perguntaram, foram ele ou foi os seus pais que pecaram? E Jesus vira para eles e fala, não foi ele nem seus pais.
mas ele está nessa condição para que manifeste o poder de Deus. Então, eu gosto muito de sempre conscientizar os meus pacientes de que há uma saída, há um propósito, né? Que esse não é o fim, que as coisas elas sim podem ser aliviadas. Você consegue viver, não é sobreviver, você consegue viver. Essa paciente da lesão do ciático, ela tinha parado toda a vida, toda. Ela estava na faculdade, ela teve que trancar, ela tinha um trabalho, ela teve que sair porque ela não conseguia. Todos os dias ela tinha que ir ao pronto-socorro. E aí, a primeira coisa que eu falei para ela, na primeira consulta, eu falei, ó, eu tô te passando essas medicações, mas eu quero que você, independente se você vai melhorar o seu quadro de dor ou não, eu quero que você retorne todas as suas atividades. Volta para a faculdade, vai procurar um trabalho novamente, porque as coisas elas não podem girar em torno do seu quadro doloroso. Você tem uma lesão séria de ciático, é uma radiculopatia que é séria, mas a sua vida não precisa girar em torno dessa lesão. E aí, quando ela retornou, ela já voltou para mim feliz. Falei, vou voltar para a faculdade, já estou procurando um emprego novamente, as coisas estão andando. E eu falei, é isso. Independente se a sua dor vai voltar ou não, é isso. Continue a sua vida. Porque a dor, ela não pode ditar aquilo que você faz ou deixa de fazer. Eu acho que essa é a mensagem de esperança que eu quero deixar para os pacientes. Que maravilha, foi um prazer receber prazer nosso, viu? Prazer é nosso, doutor. E trazendo essa mensagem tão importante sobre a dor, tem tratamento a dor, você não precisa viver com dor. Sim. E aqui estamos nós para oferecer para você informação e saídas, luz no fim do túnel, viu? Você não precisa sofrer. E é sobre isso. Você não é a sua dor. A sua dor não é a sua identidade. Se lembre que a sua identidade você é filho, filha do Deus Altíssimo. E é possível, sim, ter esperança e viver sem dor. Conte conosco, continue acompanhando o próximo episódio. Obrigada pela sua presença, doutor Henrique Jorge. Foi maravilhoso tê-los aqui com tanto esclarecimento, com tanta clareza, com tanta esperança, ciência, medicina e fé. Tudo aqui para que a gente possa compartilhar com todos esses telespectadores e trazer transformação na vida de cada um com tantas histórias inspiradoras também. Muito obrigada pela sua participação. Vai ficar gravado, então, no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Compartilhe.